Olá pessoal, meu nome é Lucas, sou integrante do canal F2GL e hoje iremos dar continuação à nossa sequência de 8 videoaulas que apresentarão 8 fórmulas intermediárias do Microsoft Excel. E na aula de hoje iremos mostrar a função cont. A função cont, pessoal, possui algumas variações, então nessa videoaula nós iremos mostrar 4 delas. Bom, o que faz a função cont? Como o próprio nome diz, é uma função que realiza contagem. E como ela realiza essa contagem? De 4 formas. A função continue, que conta números, a conte valores, que conta valores, a função contar vazio, que conta espaços em vazio, e a função conte-c, que é uma função que possui uma forma de você ter um critério para que você realize essa contagem. Bom, então para começar, a gente vai olhar a função continue. O que diz a função continue? A função continue, ela pede como intervalo e nesse intervalo você coloca quais e você olha qual é o intervalo em que você irá fazer uma contagem. Porém, essa contagem é só de números. Então, por exemplo, aqui temos uma planilha de dados que é um pouco estranha, vieram números e palavras, e aqui eu só quero ver quantos números tem dentro dessa coluna de dados. Então, eu chamo a função continue, que vai de B4, que é a nossa primeira linha da coluna, até B11. E o que ela me volta? O número 2, ou seja, dentro da B4 até B11, eu só tenho realmente dois números, o 10 e o 23. Bom, e qual é a diferença então entre a função conte-valores? Conte-valores vai contar todo tipo de valor, seja ele um valor inteiro, uma expressão string, todo tipo de dado que você tiver, ele vai ser contado. Então, quando eu chamo a função contar valores e coloco o intervalo que eu quero, novamente do B4 ao B11, ele volta com 6, ou seja, Lucas 10 futebol, 23 Carlos basquete. E quando a gente tem uma coluna que a gente quer saber quantos dados não foram preenchidos ou estão vazios, a gente chama a função contar vazio. Cuidado que essa é um pouquinho diferente da conte, porque você tem o contar, não só conte. Bom, a gente chama a nossa função contar ponto vazio, de B4 a B11, e nos retorna o valor 2, que é justamente essas duas linhas que estão vazias no fim. E, por último, a gente tem uma função conte-c. O que diz a função conte-c? Aqui eu posso pôr um critério em que eu posso procurar dados na minha coluna, ou contar dados na minha coluna. Por exemplo, eu quis aqui saber, dentre a coluna B4 até a B11, aqui está B13, perdão, o certo seria B11, eu queria saber se alguém preencheu, por exemplo, a palavra basquete, se nessa coluna tem algum valor como basquete. E como nós temos na B9, o nosso resultado da função conte-c deu 1. Bom, iremos seguir com outro exemplo em que, por exemplo, você quer saber quantos alunos realizaram o exame. Aqui temos 4 tipos de colunas: a coluna de alunos, a coluna de presença, a coluna de notas e a situação da pessoa, se ela foi aprovada ou reprovada. Então, nós queremos fazer uma contagem de número de notas contabilizadas. Bom, apenas quem realizou o exame vai ter a sua nota lançada, ou seja, queremos saber quantas pessoas fizeram a prova. Então nós temos que procurar a relação de quantas notas foram computadas ou lançadas. Então vemos aqui que o continue de D4
a D11 resulta num total de 5 alunos, 5 notas, então são 5 alunos que realizaram essa prova. Bom, e aí eu quero saber, por exemplo, uma contagem de valores de, além da nota lançada, quem confirmou a presença. Então, eu procurei não necessariamente os números agora, mas sim qualquer valor que possa estar dentro de uma coluna. E eu escolhi a coluna de presença, em que as pessoas que estiveram no exame confirmaram que estavam. Então, eu tenho 5 alunos confirmados por meio de presença, usando a função conte valores. E no caso de contar vazio, a gente tem na coluna de presença que 3 alunos, que foram Rafael, o Carlos e a Fabiana, não compareceram ao exame. Então, com isso, nós temos um total de 3. Bom, e se quisermos saber quais alunos foram aprovados? Então, a gente vem na coluna E, do E4 até o E11, que seria o correto, e temos que tivemos 3 alunos reprovados. Isso aqui é como se fosse uma média que em quem não viesse e quem também não, que, aliás, desculpa, os alunos que foram aprovados. Isso aqui é a função conte-C somente para alunos que tiraram acima de 6. Então, quem tirou acima de 6? O Felipe, o Guilherme e a Mariana. Todas essas pessoas estão com o critério de aprovado, que é o de conte-C. Aqui a gente ainda pode ter uma outra variação de contar valores, em que, por exemplo, eu poderia saber quantos alunos estão na lista dessa disciplina do exame. Bom, como eu faço isso? Eu venho aqui em Conte Valores, em vez de usar a coluna C, eu vou usar a coluna B, que é o B4, até o B11, e nisso eu tenho que temos um total de 8 alunos. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro a diferença entre as 4 funções. Eu sou o Lucas e nós estamos dando um fim mais uma aula de Excel, ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.